Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora todo mundo fica quieto, né? A gente... Você estava apontando aí. Papai Saulo chegou, mano. O papo tava bom. Saulo, vai todo mundo tirar 0, ninguém estudou. Não, mas aí eu também não estudei Diabo nenhum, não. A gente vai junto aqui. Rádio Viagem Astral. A intuição vai levando a gente. Espiritualidade com simplicidade. Vamos descer ali pra a sala Grudez lá pra ficar organizadinho, pra gente conseguir organizar. Calma, tranquilo, vamos lá. Tudo lá, né? O dia de hoje é um dia diferente, né? É um dia que a gente vai deixar o canal aberto, não vai ter moderação, porque a gente vai pegar um tema. O tema de hoje é sonhos lúcidos, não versos, né? Porque parece uma briga entre os dois, mas é mesmo, né? Em relação à comparação com a projeção lúcida, que é diferente uma da outra, né? Aí vai ficar em aberto, a gente vai batendo papo, cada um vai... vamos tentar não alongar demais os relatos. Se alguém quer falar um relato, para a gente não ficar 3 horas aqui de grupo, porque tem que ficar 1 hora e 10, a gente para a gravação, depois que isso pode até continuar a conversa. E a forma como a gente vai lidar seria assim, um papo buscando a lucidez, mas com equilíbrio, né? Como é que seria isso? Isso a gente vai falar no começo da gravação, para que as pessoas que vierem acompanhando depois, ou ver o primeiro, já vai sabendo que sempre a gente vai repetir isso no começo, né? A intenção da gente é fazer o mais difícil das 4 coisas que existem aqui. A primeira é a projeção inconsciente, que todos fazem, né? A semiconsciente, que quase todos fazem, que tem aquela breve sensação, incluindo a confusão com o sonho lúcido. A projeção consciente, que é muito rara, acontece 1 ou 2 vezes com a maioria das pessoas na vida no máximo, e olhe lá, é um presentinho que nos dão, ou na hora de uma experiência de quase morte. E a lucidez no corpo, que essa aí você pode botar a fila e procurar que você vai achar quase ninguém. A lucidez no corpo é a mais difícil que tem, porque aqui a gente está vivendo, lá pelo menos o espírito quando desencarna, ele sabe que uma boa parte sabe que está morto, né? Entre aspas, ele sabe que desencarnou. Aqui a gente nem sabe que o mundo espiritual existe, a maioria das pessoas. Então a gente vive num meio muito apagado. E você fazer diferença aqui, com a consciência aberta diariamente, é difícil. Você ter consciência que diariamente você está encarnado e não dividindo, não, mais tarde eu vou para o centro espírita ou para um grupo espiritual, mas agora é trabalho. Imaginar que naquele horário da reunião lá não tem diferença, não tem divisão, só tem um relativo, não é fanatismo. É pé no chão, você está trabalhando, mas você tem consciência do que você está fazendo aqui, do como está o centro a cabeça das pessoas, como nós somos, nossa grande maioria, inclusive a gente, adormecidos. A intenção da gente é abrir a lucidez, de verdade. Isso significa que vai quebrar paradigma aqui, vai ter gente que nem sempre vai concordar, e isso é perfeitamente normal, e a gente vai ter que respeitar. Claro. O cara fala, não concordo, tá certo. E tem total. Agora vamos conversar, porque quais são os pontos, né? É esse tipo de abertura que a gente vai buscar agora. E essa é uma educação que a gente vai ter pro resto da vida. Porque eu me lembro dos bate-papos do Greenvex, apesar de às vezes um pouco radicais, eles tinham uma capacidade de deixar a gente pensando em coisas que a grande maioria não fazia, né? Então esse é o propósito do grupo. Vai ter contrassenso, vai ter gente que não concorda, vai ter gente que vai achar às vezes. Então a gente vai ter sempre buscando o equilíbrio entre o cientifismo, quer dizer, pé no chão, vai ficar gravado, pé no chão de verdade, e o equilíbrio entre a espiritualidade. Não é aquela espiritualidade com base, não é só aquilo que a gente leu, porque a maioria das vezes a gente lê 4, 5, 20, 30, 100 livros e acha que sabe alguma coisa, mas aquela que a gente tenta vivenciar mesmo. Vivenciar colocando em prática. Então a ideia do grupo especificamente, basicamente é essa, né? Eu espero que seja um bom começo para todos nós aqui.
Tá Eu acho certo. uma ótima ideia, Saulo. Eu acho Pode maravilhosa conversar essa aí. ideia. Acho que se criar temas de estudo é muito legal. Debatendo todo mundo junto, eu acho interessante. Pode acontecer isso, a gente fala de coisas tão interessantes que um dia não dê, a gente vai, na próxima semana a gente continua o mesmo assunto então. Né? Ou divide um assunto mais pra frente, a gente volta a abordar. O mais legal dessa conversa é ver a quantidade de ângulos que vão aparecer em relativo ao que nós vamos falar e ficarem gravados para várias pessoas acessarem. O mais legal, aprender a pensar. Pensar não é ser inteligente, como as pessoas pensam, decorar. Decorar é só uma das inteligências. Inclusive, é muito mais fácil, em todos os aspectos, você ser um bom cara, no sentido de intelectualidade, para aprender alguma coisa, porque controlar a emoção, que é uma segunda inteligência. Inclusive, controlar as ilusões, né, que nós temos muitas. Ilusões essas que nós acreditamos nelas às vezes, né? Nem sabemos que temos às vezes. Então essas barreiras que a gente vai tentar quebrar, isso aumenta e eleva a nossa sintonia, inclusive quando você melhora a capacidade de pensar com equilíbrio emocional e mental, automaticamente você melhora a sua lucidez. Correto. Bom, realmente, depois que eu comecei a estudar, eu percebi que eu tive uma única experiência de saída lúcida. Eu já conversei aqui com algumas pessoas, foi para ajudar minha esposa, que ela estava sendo obsediada, e do nada recebi esse presente, mas foi totalmente involuntário. Bem interessante, depois eu passo o relato. Legal. Vou fazer um pequeno teste aqui de áudio, aí vocês ficam batendo papo aí, para ver se está captando direitinho a sala antes de a gente começar, para não dar erro. Falou, Saulinho. Tranquilo. Tá todo mundo pronto? Ok. Oi? Tranquilo aqui. Fica à vontade, Saulo. Tá, Fica legal também. tá todo mundo pronto aí, animado. Isso é bom, pode ser nas quartas? Você leva pra cá, você melhora o padrão mental e emocional, eleva, equilibra. Hoje é de encontro e foz, por exemplo, né? A gente vai conversar, um dos temas que a gente não colocou aqui, que deveria ter colocado, talvez se tivesse, ele teria sido o vencedor, seria o medo. Né? Como a gente pode fazer para melhorar essa nossa barreira cultural e nossa forma de enxergar católica até do capeta, do cambulhão, né? Tem como melhorar isso, né? Com certeza. Seja por isso. Próximo você faz sobre isso. Eu vou adorar. É uma boa mesmo. Eu também. Vai lá. Podia comentar também quem estiver lá em Foz lúcido, né? Se vê alguém do grupo aí que não esteja lúcido, depois dá um toque. Ô, você tava lá, viu? Precisa acordar um pouquinho. Dá um puxão, né? É uma boa. Pessoal, Viu, gente, puxar um assunto ali, que a Andressa acabou de comentar, a gente estava conversando antes de começar, da próxima vez já fazer algumas indicações de algumas coisas pra gente ler antes, principalmente para quem não tem muita noção do assunto que vai ser debatido, sabe? Então, assim, acho que seria legal na próxima vez a gente organizar uma bibliografia. sim, podia montar uma enquete no site com qual temas ou quais livros, né, seriam debate. O tema já tá, né, já foi colocado lá no grupo do Face como debate, né, pra ver quais que queriam, mas eu acho que, tipo, depois que você escolher o tema, já coloca aí umas indicações. Sim, para o próximo, né. Isso. Boa, Anja. Boa. A gente deixa a leitura, é bom ter uns livros assim como base, mas não precisa ficar preso neles, por exemplo. Até porque se a gente ficar preso no livro só de espiritualidade, não necessariamente a gente vai alcançar o objetivo que é abrir o ângulo de, né? Por exemplo, vai vir uma pessoa aqui que vai ler o livro de psicologia, que vai ajudar a gente, como o Vladimir, por exemplo, que vai ajudar a gente no sentido do medo, em outro aspecto que faz parte às vezes o puxar para o lado espiritual é bom, mas é bom a gente equilibrar em todos os pontos, entender de verdade
por que o exemplo do medo, né? Por que há o medo, um exemplo. Né? Isso você vai achar informação em tudo quanto é lado. Inclusive em experiências pessoais, a gente tentar. Quando a gente conversa sobre isso, a gente alcança um nível de conhecimento que é justamente a falta dessa maturidade que causa o medo. Né? A ideia seria fazer indicações mais plurais, assim, não ficar, por exemplo, vamos ler só livro espírita, só de psicologia, não, fazer um troço por olha. Essa visão fala sobre isso, aquela visão fala sobre aquilo. Paulinho. Saulo. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Alô, alguém me ouvindo? Você tá... Marcelo, eu tô te ouvindo. Tô ouvindo também, Marcelo. Você está sugerindo a gente, independente do tema da noite, deixar em aberto para outros tipos de questões? Uma coisa interessante que o Vinícius observou também, que antes de você entrar, 5 minutos antes de você entrar, você está falando sobre projeção astral. E quando você chegou, eu tinha falado a mesma introdução que você entrou, começou a conversa. Foi muito interessante. Você estava falando sobre o tipo de projeção. É porque a proposta a gente pode fazer, pode ser uma opção, mas a gente, por exemplo, vamos pensar na proposta do Grudez, né, do Grupo Lucidez, né, um nome engraçado, mas que é justamente a gente focar num tema, né, um específico tema para a gente abrir o máximo. Se a gente começar a abrir perguntas, como é o caso dos FAQs, que existem para isso, inclusive a gente pode fazer FAQ em aberto, como a gente tem feito, né, o FAQ de ontem já tiveram algumas participações. E não só por exemplo, não colocar como respondedor, coisa parecida, que eu estou aprendendo. Então, as pessoas, vocês têm conhecimentos, e muitos deles, eu nem imagino o ângulo deles. É importante a gente dividir. Porque senão a gente não vai conseguir focar naquilo que a gente, por exemplo, propôs, que é o grupo é só uma sugestão, né? O grupo de hoje. E talvez as perguntas vão sair de um horizonte para outro totalmente diferente. Eu acho que a gente pode criar um projeto dentro dos FAQs, em que ali a gente vai estar em aberto. Os FAQs existem para isso, né? São as perguntas frequentes, né? Para que a gente consiga colocar qualquer tipo de questão. Esse grupo é para focar e explorar, aprofundar mesmo um específico tema, até para a gente aprender a pensar melhor, né, em relação àquilo. O que eu falo, por exemplo, porque eu frequento o Centro Espírita e eu auxilio o pessoal dentro do Centro Espírita com relação ao estudo. E nós, né, apesar de a gente utilizar estudos dentro do Centro Espírita, né, ler livros, né, auxiliar as pessoas, o fundamento mesmo da gente, eu acho que é o fundamento seu também, é a renovação das pessoas, né, a renovação de atitude, visão, né, para que as pessoas se melhorem, busquem a cada dia ser melhor. Então, às vezes, o que eu quis dizer com isso é porque tem muitas dúvidas. Por exemplo, existem N coisas que você cita nos seus FAQs, e muitas vezes nós não percebemos no nosso dia a dia que vamos abrir nossa mente, né, para certas coisas. Então, de repente, existem algumas vírgulas entre até as pessoas que já estão aqui no FAQ, e às vezes essas pequenas perguntas que vão brotando vão servindo como se fosse tapando pequenos furos dos outros também. Então, às vezes, de repente, isso acontece. De repente, ontem mesmo, a gente estava conversando, né, dentro do FAQ, e veio uma coisa como se fosse algo que eu tivesse que comentar, e eu acabei não comentando, e talvez tivesse uma outra pessoa, poderia ter acontecido e servido para, como é que dizer, clarear a mente de outras pessoas também, como outros também devem ter passado pela mesma situação. E é legal porque a gente vai ganhando um conjunto, né? É como se fosse, na verdade, como se fosse não, um aprendendo com o outro o tempo inteiro e fazendo a gente crescer. Não sei, uma ideia. A gente pode também deixar, não a ideia do radicalismo de forma alguma, né? A gente pode deixar aberto mesmo também,
mas dando ênfase, né, para poder não sair da síntese. Isso é uma coisa que é difícil pra caramba. Eu tenho dificuldade de síntese nesse aspecto, até no FAQ, às vezes eu estou num lado, vou... Fala, Ângela. Eu acho que, assim, um dia na semana a gente pode fazer sobre um assunto já pré-determinado, porque em todos os outros dias a gente tem estado aqui, né, e conversa, enfim, isso já está acontecendo. Eu acho legal ter um dia para estudo. Acho legal ter um dia focado no assunto. Essa coisa que o Edson falou, eu entendi o seguinte, a partir de um determinado assunto, acabam surgindo outras dúvidas, e a coisa vai seguindo de uma forma natural e informal. Eu acho bem interessante, sim, mas ao mesmo tempo tem essa questão do tempo, né? O grupo antigo que eu tinha de estudo, a gente conseguia fazer desse jeito, mas éramos 4 pessoas só. Aqui nós somos, 30 pessoas. Então, de repente, fazer um pouco mais flexível, mas ao mesmo tempo tentar não sair muito do foco, e aí, de repente, se começar a sair muito do foco, pega o tema que está dando mais perguntas e faz um outro dia, ou então faz 2 dias o mesmo tema, alguma coisa assim, não sei. Ótimo, essa ideia mesmo, legal, acho legal. Então eu até concordo. Eu também concordo que um assunto vai puxar o outro, né? Eu tenho medo, por que eu tenho medo? Ou sei lá, a gente vai falar hoje de um tema também que puxa muito assunto, como falar de um sonho lúcido, por que algumas coisas acontecem nesse aspecto. Eu vou até pegar o Projeciologia aqui. Eu sei que esses experimentos tem umas coisas para ler, né? Algumas coisas bacanas assim para separar, para a gente começar a discutir nisso também. E discutir numa boa, porque como eu faço para acordar, por que a grande maioria das pessoas estão saindo assim. Isso é uma coisa muito interessante, porque é curioso quando você tem a oportunidade, por exemplo, a simples oportunidade de olhar alguém dormindo no corpo além de você, né, conseguir sair, e você perceber, ou o lúcido perceber como é difícil acordar alguém fora do corpo, por exemplo. Como é complicado. A gente poderia fazer um paralelo disso quando você tenta mudar a opinião de alguém aqui, ou não por imposição, mas mostrando com carinho, com lógica, sabe? E aquela pessoa não consegue abrir a mente. Por mais que você tente, é como se fosse até uma agressão, a tentativa de fazer isso, né? Talvez seja até por isso que os mentores não estão intervindo tanto assim na gente, por respeito ao nosso momento, né? É impressionante isso, essa coisa do despertar. O despertar vem na hora certa, quando a pessoa chega no momento certo, aquela velha história, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E o mestre é ele próprio, que sai da APA, o discípulo se torna mestre. Eu vou preparar aqui, pegar o livro enquanto vocês conversam. Galera, tudo bem que um assunto chame o outro, mas é legal a gente focar no assunto tema, porque aí a gente estuda a respeito dele e a gente se aprofunda mais sobre o assunto que está sendo estudado. Aí no outro dia a gente estuda outro assunto. Sim, eu concordo com a Rosa. Eu acho que a gente precisa, quando vai fazer estudo de uma certa disciplina, de seguir um certo, não um roteiro, né, mas seguir mais ou menos um roteiro na real. Porque senão não desenvolve, sabe? Parece. Senão vai ficar ali devaneando, e daí, tipo, a gente não sai do lugar. Aí entra o site que eu criei, a rede social, que foi fechada, para gente ter tanto material lá dentro, botar post, botar slide, criar subgrupos com subtemas, organizar tudo isso, para depois usar como biblioteca para construção posterior. O pessoal não teria como ser um tema por semana, porque um dia não é pouco para a gente conseguir aprofundar o tema. Tem muita gente que não tem. Muita gente não tem tanto tempo assim, né, de pesquisar num dia só. Não, se a gente pega um tema, gente, fica fácil, pelo menos dar uma lidinha a respeito, você dá uma fuçada. Agora, se for ficar... Aí a gente se aprofunda naquele tema, entendeu? Destrincha aquele tema, fala tudo que tem para falar sobre aquilo. Se for ficar abrindo muito leque, aí é como os áudios, alguns áudios que o Saulo faz, específicos. Então tem um áudio lá do medo, é tudo específico, a gente fala só daquele assunto.
Se a gente escolher o tema, por exemplo, o tema da semana que vem, se a gente escolher hoje, o que eu entendi que alguns estão querendo dizer é que a gente tem uma semana. Tem uma semana, exatamente. A pessoa que não conhece sobre aquele tema tem uma semana para buscar material, estudar e ficar preparada para quarta-feira que vem, chegar e poder comentar ou tirar dúvida que leu alguma coisa e não entendeu direito, aí o outro amigo. Eu acho assim também, a pessoa não vai tirar só no caso seria no dia do encontro, vai tirar mais para ele também, que ele vai poder ganhar bastante conhecimento sobre o assunto. Exatamente, eu acho, é que nem faculdade, pelo menos no meu curso era assim, o professor passava o livro, os temas pra gente ler para outra semana, algumas indicações bibliográficas, a gente que se virava para só debater em aula, não para ele vir ensinar tudo de novo. A intenção é justamente essa, né? Sob pena de que a pessoa que não estuda, é como fazer uma prova, quem não estuda ou não faz ou pesca. Fica boiando. A gente faz uma pesca astral aqui. Mas aí também vai tirar dúvida, né? Também vai no comprometimento de todo mundo procurar alguma coisa para ler, por mínimo que seja, sabe? Mas pelo menos procura. Pra não chegar aqui na hora e começar a perguntar um monte de coisa, não que não posso perguntar, né? Mas pra ficar perguntando um monte de coisa que já poderia ter visto, sabe? Então correr atrás um pouquinho também. Faz sentido. Vou dar start aqui, já. Eu não vou botar música, tá? Hoje é pra ficar mais aberto, até pra não. A música tem um poder de influência. É bom por um lado, mas não adianta, que daqui a pouco eu fico quieto, outra pessoa fala, tal. Aí vamos dar um start no que é o grupo. Vou gravar já, começar agora. E aí tem umas partes aqui tem uns tópicos aqui de sociologia que eu vou sair fazendo aquela filtrada, né? Mas a gente vai o livro para sociologia não é a nossa base nem nada, mas não dá para a gente negar que o Valdo é um pesquisador fora de série, né? Então a gente tem que ter a mente aberta nesse aspecto. Onde tiver informação a gente vai buscar trazer para cá. Mas vai poder fazer pergunta também depois? Todo mundo junto, um ajudando o outro aqui. Somos todos nesse momento no aspecto de participação, de estudo, de iguais, né? Então acho que a gente, por exemplo, só tem uma regra vai parar de falar, né? Isso vai dar um pouco de trabalho, mas enfim, aí é que nem um grupo com 10, 20, 30 pessoas, tem aquela coisa de um vai falar, outro espera, vai você e tal, aquela falsidade que rola. Acho que entendi. Olha só a quantidade de temas. Eu vou ler algumas partes só. Projeção consciente e sonho, um tópico, são 2 páginas. Imagens oníricas, né? Paralelos entre sonho e projeção consciente, 4 páginas. Tem aqui sonho comum sobre projeção consciente, 1 página e meia. Projeção semiconsciente, eu não vou ler isso tudo, claro, né? Projeção semiconsciente tem 1, 2, 3 páginas. Projeção consciente e o pesadelo, 1 página e meia. Então você viu que tem coisa aqui pra gente falar, né? A gente vai tocando aqui informação, porque projeção consciente é alucinação, aí vai embora aqui, né? Aí elimina. Tem mais ou menos aqui umas 15 páginas de informação só sobre o tema que a gente vai falar agora. Então a informação não vai faltar para abrir um pouco a nossa visão. Aí dentro disso a gente vai falando que eu discordo, quando eu discordo, beleza, não, tá? Você é perfeito, mas é tipo simples, né? Pode ser até Jesus aqui. O sentido é pensar de verdade, pensar e com carinho, com respeito, né? Porque eu sou fãzão do Valdo até o ponto que ele deu as opiniões pessoais radicais dele. Fora isso, eu não tenho o que falar dele, só com agradecer, porque é muita informação para quem tem necessidade. Todo mundo deveria ler. Eu acho que estuda a experiência corpórea. Deveria ter o Projeciologia, pelo menos, na cabeceira da cama. Porque não é um livro para ficar lendo, é um livro para consultar. Fala o que você vai fazer. Você vai jogar um tema, começar a explanar e depois a gente vai fazendo pergunta? Como é que vai ser? Vamos com sobre o grupo um pouquinho, uns 5 minutos falando, ou menos, falando da proposta. Aí a gente
a gente fala sobre o tema, né? É bom colocar algumas coisas, por exemplo, hoje eu estou fazendo porque eu separei um material, estava olhando já ontem, né? Aí é bom, por exemplo, a pessoa chega aqui hoje e fala assim, vamos falar sobre, sei lá, o processo energético, né? O corpo energético. Aí a pessoa, separei um material aqui, pronto, sobe e fala, sobe e traz o material para a gente ver junto. Então por isso que é importante o estudo, além e o estudo bem feito, né? Aquele estudo que a gente vai realmente levar informação adiante. Então vai ser bacana isso. E aí a gente discute, né? O que é ponderado, o que não é, o que e com carinho, né? Um carinho a respeito, porque vão ter opiniões, né? Eu concordo, não concordo, normal. Isso aí, discordar de alguém, isso é importante. Não é não gostar da pessoa. Você tem um monte de coisas boas, mas a esse ponto não concordo. E faz parte. E a gente se ofende muito fácil com essas coisas, né? Saulo. A galera está pedindo para falar sobre os encontros de domingo, que não são propriamente encontros de estudo, mas de vibração que a gente está a fim de fazer. Reunir a galera e fazer um grupo de vibração com horário certinho, marcado. Eu acho perfeito. Eu não posso confirmar que eu vou estar aqui, né? Mas eu vou estar vibrando lá de longe, onde eu estiver. Eu tá, beleza. Mas eu acho que qualquer projeto que... Os projetos vêm e vão. Né? Alguns começam, normalmente a gente, até vou falar nisso depois, a gente é difícil manter um projeto mais de 6 meses, é quando o tempo mais ou menos, quando chega a 6 meses já é legal, eles começam a esfriar, mas é sempre bom, só se sabe se vai dar certo, você começa a dar os primeiros passos. Eu acho perfeito, a sala está aí 24 horas, você vê. Eu entrei hoje à tarde pelo Android para testar, achei uma maravilha, está cheio de gente aqui, batendo papo. Então isso aqui é feito para a gente aprender. A ideia é aprender e criar laços de amizade. Né? Isso aqui, daqui vão sair muitas coisas legais. Beleza. Vou dar start aqui. Bom, boa noite a todo mundo que está presente aqui. Hoje é o início de um projeto, né, um projeto interessante. É baseado, sim, em muitos outros que nós vemos afora. Isso não é essa coisa de falar, não, nós tem como base o INVEX, que é o Grupo de Investidores Essenciais, tem como base a necessidade da abertura de lucidez, certo? Somos pessoas que buscamos, de uma forma, o equilíbrio na vida, como consequência, a abertura da nossa consciência no corpo para repercutir também em qualquer outro local que nós vamos estar. Né? Ou seja, nós estudamos experiências extracorpóreas, significa que nós estudamos a consciência, né? A capacidade de estar lúcido. Estar lúcido não é fazer técnica somente, estar lúcido não é achar que é pensar difícil ou decorar todas as coisas. Estar lúcido inclui vários outros ângulos, vários outros aspectos da nossa vida, como por exemplo o equilíbrio emocional, né? E isso não é fácil, é muito mais fácil inclusive estar pronto intelectualmente do que emocionalmente para a vida, né? E a ideia do grupo de hoje, o Grudez, né? O nome é engraçado, é proposital também, para não bater e pegar, né? Por ser diferente, é um grude, né? A ideia não é de ficar grudado, né? É gostoso, ficar bom, tá, tomar banho antes de começar o projeto, inclusive, né? A pessoa fala, não, tá. Nós vamos tirar o grude da consciencial, né? Como diz o Valdo, na brincadeira, todos nós temos uma gestação consciencial. É um negócio tão profundo, né? Eu penso que vai precisar de uns 30 meses de gestação ainda, mas a gente chega lá devagar, não tem pressa não, né? O canal tem aberto aqui, então eventualmente se tiver alguém comandando o microfone, a gente vai ter que dar uma moderada. O Marcelo fez um sitezinho aí, tem um endereço aí, o pessoal está conseguindo ver também no vídeo. A proposta do grupo, como eu vim falando, é a grupo lucidez. Qual é? Pé no chão, com equilíbrio. Não só não é baseado só. No momento eu estou até com o livro aqui, o Projeciologia do Valdo em mãos. Espera que eu vou tentar levantar esse troço aqui. Quase uma academia, né? Vou mostrar ali na câmera, que está sendo gravada a sala também, né?
E ele tá meio torto porque caiu, ele estourou um cano aqui em casa e o obsessor acertou direitinho onde estava o projeciologia. Mas foi impressionante. O livro está todo colado, com cheiro de mofo, mas está aqui na frente aqui. Depois eu vou ter que conseguir um outro. Mas está aqui, não estragou ainda não, né? Ainda está aqui. Só não é bom para quem é alérgico. Como eu sou alma cebosa, até corpo ceboso, qualquer coisa tá beleza aqui. E já estou com algumas coisas separadas aqui. O tema de hoje é o sonho lúcido, ou seja, a projeção semiconsciente, que o sonho lúcido é quando você tem aquela leve noção, né? Eu não estou falando aqui do sonho cerebral, que nós vamos fazer distinção também. Então a ideia é a gente discutir sonho lúcido hoje em comparação com uma projeção lúcida. Qual é a diferença? Como fazer para diferenciar uma coisa da outra, né? E a proposta, apesar de eu estar falando que só o capeta aqui agora, né? Todo mundo vai participar. Tem que ter, claro, essa ideia veio vindo, né, um projeto de direcionamento aos poucos, é só um acesso. Hoje eu vou estar aqui com o professor Luzia lendo algumas partes inicialmente, mas amanhã vocês têm que procurar matéria, por exemplo. A gente vai falar de um assunto específico, traz matéria para cá, né, que acha interessante, que eu li no livro tal, aqui pode ser sido, pode ser budista, pode ser de qualquer tipo, pode ser Rosa Cruz, de qualquer lugar que você vê informação legal, né. Você traz para cá, por exemplo, a gente pode conversar, por exemplo, um tema que eu certamente também daria certo. Essa semana nós tivemos até essas questões no FAQ, com essa moça aí que matou um cachorro aí, porrada e tal. Aí é um tema interessante, né? É um nível de lucidez nossa e como nós reagimos, porque a sensação que a gente tem é meter a paulada nela, né? Bater no cachorro, apanhar também, né? A gente repercutir quase no mesmo processo estivo, violento. Então esse é um outro tema, a pessoa de repente traz pra gente informação, a gente vai discutir qual a melhor forma de pensar quando é isso, né? O Dudu pode ser ficado da sala que disse que matou um gato quando era criança. Manda pra fora. Tô brincando, Dudu. Pode ficar aí. Eu sei que você não é essa alma, então nós não somos também não. Eu mato muriçoca diariamente. Não perdoo uma. Vamos lá, né? O pessoal já tá dizendo, não façam amizade com o Dudu. E preferência, se ele for na casa de vocês, esconde os bichinhos. Vamos lá. Eu tô com um livro aqui. Aos poucos a gente vai falando. Esse é o começo, né? Eu não vou dar para ler tudo, que é muita coisa. O Valdo, não sei porquê, ele tem uma vontade de escrever fora de série, né? Tem um terço do texto da metade que ele tem. Ele tem um primeiro tópico que fala que estados alterados de consciência, né? Que aqui vai ter várias informações assim, é impressionante a quantidade de informação que a gente tem aqui. Ele começa aqui com projeção consciente e o sonho. A gente vai pegar um ponto e começar a discutir, certo? Por exemplo, aqui agora. O sonho natural é um estado consciencial intermediário entre a vigília física e, ele fala vigília física ordinária, né? Que a pessoa está acordado, desperto no corpo físico, às vezes está agora como nós estamos, e o sono natural, certo? Caracterizado por um conjunto de ideias ou sequências de imagens mais ou menos coerentes que se apresentam à nossa consciência no momento do sonho. Ele diz aqui, tem várias outras informações aqui. O primeiro sonho da noite dura cerca de 10 minutos e as fases seguintes vão se ampliando de 30 a 45 minutos no último sonho, frequentemente rememorado. Os sonhos acontecem em determinadas faixas cerebrais, né? Os sonhos em que... Por que isso acontece? Porque mesmo no sonho lúcido em que você está consciente fora do corpo, você está lá fora, né? O cérebro... o que é lucidez ao nosso ver? Lucidez é uma coisa muito interessante. Lucidez não é necessariamente o que você lembra. Pô, eu tive fora do corpo lúcido hoje. Não tem absolutamente nada a ver com lucidez. Lucidez, a nossa interpretação, na pesquisa que nós tentamos, por isso que a gente entende, é quando você sai e tem uma experiência e lembra. Significa o quê? Que de alguma forma o teu cérebro captou aquilo. Seja em conexão total, enquanto estava tendo experiência ele estava ao mesmo tempo conectado, ou seja, depois quando você volta, que afunila a informação e vem chegando aqueles quadros não consecutivos. Você lembra do começo, depois vai lembrar lá do final, lembra do meio, vai juntando as peças. Então o cérebro precisa de um espaço para o coitadinho. A gente pensa que o bichinho não tem capacidade de lembrar facilmente de tudo. E é inclusive que a pesquisa diz que uma projeção consciente, a rememoração chega até 60% e passa um pouquinho, quase perto de 80% para as projeções em corpo mental, quando é possível lembrar. Não é possível, em hipótese nenhuma, você voltar para o corpo lembrando 100% de tudo que aconteceu sem ter uma variação cerebral. O que seria isso? Você vê um mentor
E como é um carinho muito grande, você passa a imagem, mesmo lúcido, que era teu pai, por exemplo. Que era teu amigo. Que era uma pessoa, por exemplo. Várias pessoas mandam e-mail falando que estiveram projetados comigo. Não tiveram. E como houve os cursos, 95% de chance de não ter sido. A interpretação, o cérebro é muito rápido. O subconsciente é um processo impressionante. Ele vai assimilar da forma como ele conseguir. E vai interpretar daquele jeito. E você vai ter certeza que foi aquilo, mas não foi. Foi uma repercussão da sua rememoração, a capacidade. Tanto que nós estamos limitados do que somos, né? Aí ele diz aqui que existem pelo menos 11, eu vou parar já de falar. Existem pelo menos 11 efeitos decorrentes do estado do sono e dos sonhos. Que são as alucinações extrafísicas, as associações estranhas da realidade extrafísica, foi o que eu falei agora, né? Quando você faz uma associação, e não é só em relação à personalidade, você faz em relação a tudo. Teu cérebro vai identificando, a experiência lá fora foi diferente, ele vai interpretando como se fosse você colocar um Windows para rodar naquele XT antigo. Ele não vai conseguir rodar o Windows 7 ali de forma nenhuma. O máximo que ele vai fazer é abrir um notepad ali e compreender do jeito que ele dá. Não tem acentuação, um monte de outras coisas. Então você vai trabalhar de acordo com a capacidade de processamento daquilo ali. Você tem um cérebro do corpo astral que é imortal, por exemplo. Que carrega informações de 10, 15, 100 vidas que você teve. Ele consegue processar as informações que não está nele, está na consciência. Mas ele consegue processar. O corpo físico, coitado, não consegue nem processar o que você tomou café ontem. Me diga aí agora, o que foi que você comeu anteontem no almoço, vocês? Duvido que todo mundo se lembre. Então, o processo de... Talvez o cara não lembre nem de hoje, né? Porque você come hoje todo dia também, né, Rafael? É fácil. A Rose comeu o quê? Não é um processo, um grupo lucidez é simples. Que é um grupo que come aveia diariamente para abrir a lucidez. É fácil. Ninguém percebeu isso. Um dia todos nós vamos perceber que a aveia nos faz ficar lúcidos. É simples. Nós estamos no processo de extrema limitação. Né? Pronto. Como é que faz para sair do corpo? Não precisa de técnica, leitura, nada. Só comer aveia. Não está resolvido. Dados, ele diz também que criações da imaginação, dados suplementares mal postos, que diabo é isso? Eu não sei, mas é isso aí. Aí ele tem nomes aqui, o Valder Dose, né? Vou me falar isso. Libertações das tensões divinas, mascaramento mentais, loucuras psicológicas, pesadelos inconsequentes. Eu vou ter que... Ô Edson, tenta colocar push to talk, porque fica fazendo retorno. Aí, valeu. Pesadelos inconsequentes, reflexos fisiológicos e orgânicos, o que seria isso? Você vai para... Eu já fiz isso, acontece. Você faz uma coisa durante o dia, por muitas vezes, como mergulhar, como andar de bicicleta, ou qualquer coisa que você faça de uma forma que deixe saturada a sua mente. Na hora dos primeiros sonhos, os primeiros sonhos, você vai ter uma grande mistura da realidade física com a astral. Você vai carregar essa informação, o cérebro faz isso com você. E os sonhos intercorrentes. Aí ele vai embora aqui, né? Ele caracteriza um monte de coisa, enfim. Eu vou dar uma parada aqui e vocês a gente começar a abrir o horizonte aqui. Por favor, participem, né? Não tem essa de não vou, de tô com vergonha, solta a franga, a hora é agora, né? Eu vou soltar no aspecto também legal, subir para falar coisas. E os comentários que você faz aí embaixo, não se esqueçam que no vídeo vai estar todo mundo lendo, né? Para a gente passar também uma sensação que nós somos sérios, nem que seja para enganar os outros, né? Que seja para mascarar, né? Nós somos pessoas de responsa. Estou descendo aqui, por favor, subam. Saulo, já que eu fui citado aí, né, eu preciso fazer uma pergunta. É sério. Tomar Nescau na teta da vaca foi um sonho lúcido? Não, eu tô falando porque todo mundo conhece a história. Aí eu queria saber como fica mais fácil pra gente ilustrar. Não, aquilo foi a consciência, o estado alterado de consciência, né, Rose? Rose, depois a gente se encontra no umbral, a gente vai se resolver lá depois dessa. Tá legal. O processo de estar alterado na consciência, ela acontece durante o dia a dia. Quem é que está com retorno aqui? É o Rafa. O Rafa dá um mute. Isso vai ser normal. Vou ter que chamar a atenção de vez em quando para não atrapalhar a gravação aqui.
Você tem variações de consciência. É como beber, você está normal, daqui a pouco você não está mais. Né? Por mais que você tente, é muito difícil. Eu, por exemplo, desconheço, isso não aconteceu comigo. Você sai do corpo, estou falando de lucidez mesmo, né? Você vai ter um momento de mais lucidez e um momento de variação, principalmente por vários aspectos. Primeiro, energético. Segundo, o ambiente que nós estamos é dimensional. E terceiro, cerebral. Teu cérebro não vai primeiro conseguir assimilar tudo o que está acontecendo. Ele vai atrapalhar a sua projeção e mais. As tuas falhas, as tuas convicções, a tua forma de enxergar vai mexer na sua projeção. Por que eu fui mamar na total da vaca? Primeiro que eu não tenho muito problema nisso. Eu sempre estava na fazenda, sempre estava ajudando o pessoal a tirar leite e tal. Terceiro que eu gosto de Nescau. Né? O segundo que eu gosto de Nescau bastante. Então, quando eu num processo de inconsciência que eu não entendo também, isso faz parte da gente, você está lá trabalhando e dá uma loucura. Porque você estava consciente, né? Eu estava lúcido. Estava consciente, sabendo que tinha que fazer um trabalho, que tinha que montar né? E imediatamente tive um ano que incontrolável. Por exemplo, um exemplo disso é que no livro Iniciação Viagem Astral de Lancelin, eles pegam aqueles 300 e tantos, quase 400 pessoas, uma dessas pessoas, todas elas dá pepino, quase nenhuma não dá. Tem um que o cara vai para um lugar que ele está trabalhando perfeitamente, quando ele vê uma enfermeira bonita, ele se desespera, perde a lucidez, começa a virar um garanhão astral, né? Tem outro que o cara está perfeito, de repente vai ajudar uma pessoa com doença, ele tem nojo e não consegue sair. Não consegue pegar na pessoa e acabou, fica inconsciente. O processo, lembra que nós temos emocional aqui, limitado em até 80%. Imagine você com 80% mais emocional do que agora, incluindo defeitos e qualidades. Então, o que é simples, o que é complicado vai ser complicado. Você vai ter dificuldade e a consciência vai variar. Por mais que a gente estuda para tentar não acontecer isso. Mas a gente tem corpo físico, tem dimensão pesada, tem energia também nossa, que nem sempre está tão legal, então vai repercutir, infelizmente. Quer dizer, o fato de você ter lembrado, que você lembrou o que aconteceu, e você falou que ter lucidez não é lembrar. Então, o fato de você ter lembrado não quer dizer que você estava lúcido, você só lembrou. Não, o fato de eu ter lembrado significa que o cérebro, de alguma forma, incluindo a forma como ele interpretou, ele estava conectado naquele momento com a experiência. Quer dizer, o corpo estava relativamente treinado, com as energias relativamente limpas, né? Porque quando você retorna, aquilo acaba atrapalhando até a rememoração, até o retorno, a confusão de você não conseguir sair quando voltar, não conseguir voltar logo, ficar dormindo na aura e acabar perdendo todas as lembranças. Eu estava lá, tem ali mistura de o que aconteceu e mistura da minha interpretação cerebral. Agora, se eu lá fora me lembro, por exemplo, eu me lembro claramente que eu fiz isso. Agora, se isso foi repercussão de o que aconteceu realmente, ou se foi o meu cérebro depois interpretando a lembrança, eu não sei informar. Então, os meninos estavam comentando aqui no chat, aqui embaixo, realmente o que a gente pode fazer para deixar o cérebro mais adaptado, digamos assim, para receber esse tipo de informação. Seria só o trabalho energético, como você sempre fala? Tem alguma coisa a mais? Estudar, né? Como todos, o que funciona? Você trabalha energia. Para que nós trabalhamos a energia? Para sair do corpo. Para tirar aquele peso natural que fica ao nosso redor. Por que fica esse peso? A gente vai mexendo. Porque nós estamos numa dimensão mais densa, porque nós mesmos somos pesados no aspecto consciencial. Nós mexemos com outras auras no acoplamento áurico que também são densas nesse aspecto. Então, trabalhar a energia alivia esse aspecto, que significa o seguinte: eu mexer energia vai ser mais fácil a saída e o retorno sem ficar tão lastreado naquela, ou ficar preso na bolha da faixa de atividade do cordão de prata, que é uma bolha de gelatina. Né? Agora, o processo consciencial nada tem a ver com o processo energético. Faz parte do processo consciencial o cuidado energético. A pessoa tem a consciência que tem que cuidar das energias, que não vai conseguir lembrar se assim não fazer. Agora, o processo de sair e conseguir lembrar significa o corpo. Porque você tem que voltar e deixar o corpo lembrar. Né? Porque tem muita gente que está saindo fora do corpo, tem uma evolução no aspecto intelectual e moral muito legal, mas não tem ainda o estudo específico para deixar o corpo legal. Ela não acaba acomodada dentro dos próprios da vida que está tendo, não estuda, não educa o cérebro para perceber algumas coisas. Tem um filme sobre física quântica
que é uma teoria, né, mas que pesquisada pelos físicos, que dizem que quando logo que chegou uma caravela pela primeira vez e os índios olharam no horizonte, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam interpretar o que era aquilo. Era a primeira vez que o cérebro deles estava enxergando aquilo. Quem somos nós? Né, vocês devem ter visto assista esse documentário, é muito interessante. Então, quer dizer, se até nesse aspecto há a teoria, não sei se eles não provam que isso é verdade, mas se há a teoria de que você não consegue enxergar aquilo que você não tem conhecimento cultural ou de DNA, enfim, imagine se você não tem conhecimento, o cérebro, coitado. Por mais que você seja um espírito e tenha conhecimento da continuidade, aquela máquina está sem aquele software. Ela não tem como processar o que está acontecendo lá fora. Aí o que você tem que fazer? Estudar. Deixar todo o campo, pelo menos físico, energético, pronto. Você aprende a controlar as emoções também, aprende a tentar ser mais sério. Sério que eu falo não é ser sério fechado, não. Mais sério na proposta. Né? A pessoa brinca, é feliz, mas ela tem proposta. Ela tem, eu quero abrir minha lucidez. Não adianta, por exemplo, a gente ter um contrassenso, ou não, eu quero abrir lucidez, daqui a pouco vai ter escorrego, vai. Né? Dentro do aspecto natural, vai ter cuidar também da forma como você enxerga a culpa, tudo isso é um processo consciencial. Né? Isso faz com que os mentores enxerguem, mas enxerguem você uma pessoa que se esforça. Né? É legal ver alguém esforçado. Né? O Edson, dá um montezinho aí, valeu. É legal você ter o aspecto. Eu, por exemplo, fico feliz quando eu vejo. Mesmo que você não. É muito melhor tentar do que a pessoa tem até medo de tentar. Os mentores admiram muito isso. Porque sabem que não vão achar perfeição aqui embaixo. Né? Então, o processo de rememoração ele é muito mais profundo do que só trabalho energético. Então, eu li o livro do César Machado. Ele se chama Experiências Fora do Corpo, Fundamentos. Ele dá uma dica assim, bem simples para facilitar a questão da rememoração. Ele diz o seguinte, que sempre após você ter tido um sonho bem lúcido, ou suspeitar que tenha tido uma projeção, o ideal é que você fique deitado na mesma posição que você acordou, fique parado e relaxe. Ele diz que isso faz com que as lembranças, os fragmentos das lembranças chegam e não fica aquela coisa solta. Fica aquela coisa mesmo coesa, assim. Eu já testei isso uma só vez. Paulo, o que você quis dizer, eu não sei se é mais ou menos uma coisa que aconteceu comigo. Eu teve uma vez que foi muito engraçado. Eu sonhei e consegui manipular o meu sonho, uma coisa muito estranha. Você está no sonho e manipular o teu sonho. Aquilo que você está passando naquele momento e você acordar que é assim, você tem consciência. Normalmente o sonho é algo que vai acontecendo e você não consegue manipular. Nesse caso eu consegui manipular o sonho. É isso que você quer dizer? E você lembrar depois daquilo. Deixa eu falar primeiro o que ele comentou antes lá para ele. Tá saindo minha voz aí, né? Tá, pronto. Quando você realmente, uma das técnicas é essa, é você, na hora que você retorna ao corpo, peraí que eu vou falar depois lembra só a questão, porque senão fica com a cabeça cheia de informação. Você deita, relaxa, inclusive a pequena técnica de você virar a cabeça um pouco para o lado. É impressionante isso. Parece uma mágica, lógico que deve ter uma lógica aí por trás disso, mas é impressionante quando você está deitado, retornou, você sabe que tem que lembrar de alguma coisa, sabe que sai para fora do corpo. Você relaxa nessa hora, nem levanta, e vira a cabeça um pouquinho para o lado. Por que isso acontece, eu não sei informar, né? Mas é impressionante, né? Não importa o lado também, vamos tanto misticismo, eu não sei, tem uma lógica aí certamente, né? Mas vocês vão perceber que isso acontece demais, assim, não sei se aquilo faz você usar um lado do cérebro ou o outro, que faz você dar um estímulo específico em determinada ponta, eu não sei de jeito informar, peraí que eu vou me lembrar agora da pergunta do que o Edson colocou aqui agora. O Edson, relembre aí por gentileza. Saulo, eu falei de uma experiência de eu pegar e, por exemplo, estar no meio do sonho, né, e conseguir manipular esse sonho. Lembrei, certo. Isso aí é justamente o que a gente tá para falar hoje. Isso aí está dentro exatamente. É o sonho lúcido.
O sonho lúcido, não estou falando de você, o sonho cerebral. O cérebro, principalmente no momento que dorme, ele tem muito devaneio, né? Então o cérebro ele não tem muita lógica. Qualquer coisa que acontecer é legal, né? As coisas não têm muito sentido, é meio louco, você aceita qualquer coisa, né? Passa um boi que não tem nem dedo tocando violão, tocando piano, você acha o máximo. Porra, esse boi aí é moranguinho do Nordeste. Então você tem, qualquer coisa que acontecer está ótimo. Quando você está fora do corpo, de forma... e você está fora do corpo. Isso acontece comigo, por exemplo, em processo. Você pode até acontecer em catalepsia, dormindo na faixa de atividade, sonhos desse porte. Aquilo também é uma mistura, porque o cérebro não necessariamente você precisa estar dentro dele para pagar a informação. Tanto que tem a dupla visão, a dupla vista, não a de clarividência, que é quando a consciência fica passando rapidamente para os dois corpos. Você consegue sentir o corpo e o corpo astral ao mesmo tempo, principalmente muito perto do mesmo. Então você pode estar dormindo na faixa de atividade e o cérebro está interpretando uma coisa, enfim, somos todos interligados. Né? O sonho lúcido, que é o que nós reconhecemos como projeção semiconsciente, você está lá fora, né? E você tem uma ligeira concepção de controle. Você sabe que está sonhando, né? Você sabe que, não, isso aqui é um sonho, sabe que pode sair voando, se quiser. Sabe, tem até domínio, faz telecinesia, que você controla os objetos, né? Mas não tem a coerência total, a abertura de verdade de que está projetado e pode fazer alguma coisa. Até no meio desse processo você começa a brincar, a seriedade, a lucidez de você não está. Porque quando você está lúcido mesmo, quando a pessoa abre a lucidez, inclusive eu diria hoje que é uma das visões que quando a pessoa tem, ela não tem mais dúvida. Quando ela está lúcida, uma vez falando. Quem só teve uma experiência aqui, uma só, e foi lúcida, pode ter certeza, essa pessoa vai falar, eu não tenho dúvidas que existe vida além daqui. Né? Porque você vai ler livro, você vai ouvir o que as pessoas falam, você vai depender de crença, mas quando você tem uma experiência só lúcida, de verdade, quando você fica mais lúcido do que vocês estão agora. A capacidade de percepção disso é fantástica. Isso muda de uma vez por toda a sua visão, porque é diferente de... Você não precisa mais acreditar, você teve certeza, você vivenciou. Né? Você sai do campo da teoria para a prática. Então, uma projeção consciente, de verdade, que você chega àquele nível que a gente fala entre 50% e 60% de lucidez, com o cérebro lembrando, você nunca mais vai ter dúvida do acontecimento disso. É uma mudança radical. Então, na verdade, a diferença entre uma coisa e outra é só o nível de consciência, Saulo. Ou quando você está tendo um sonho lúcido, você não está lá em corpo astral? Não, o sonho lúcido é projeção semiconsciente. O sonho lúcido, normalmente, eu não estou falando do sonho lúcido que você tem dentro da faixa de atividade de cordão de prática. Você não consegue ficar muito tempo lúcido ali dentro. Nem semilúcido, você apaga de vez. Ali é muito denso. É muito denso mesmo, né? Certo, daqui a pouco é só falar, quando parar só bem, vamos bater papo todo. Quando você sai, está fora do corpo mesmo, a diferença é justamente essa, é um nível de consciência. E como conquistar esse nível de consciência? É a pergunta que a gente fala. Estudando, praticando, criando a seriedade e uma real lucidez, não é aquela lucidez meia boca não estou falando de perfeição. Eu estou falando de tentativa de melhora, de observação, sabe? Quando você começa, inclusive, a respeitar o que você sente, isso significam várias outras informações, a dominar, mais ou menos, não as coisas ao redor, mas dominar a conquista da quantidade de informações e de disparate de pessoas que tem ao redor, sem se conflitar tanto. Isso tudo envolve muita lucidez. Aí, porque fora do corpo, se tem uma coisa que você vai ver, e muito... São diferenças de personalidades, porque lá fora as pessoas são o que são, inclusive a gente. Você não consegue esconder para ninguém, nem para você mesmo, o que nós somos. É o pensando que é cartão de visita, não é isso? Saulo, agora uma dúvida. O sonho lúcido, necessariamente você percebe que você está sonhando ou vai meio do que acontece no sonho? Por exemplo... normalmente eu consigo voar, eu vejo que eu faço esforço para voar, ou então às vezes eu sou atacada, e aí já aconteceu de eu ser atacada e me defender energeticamente, mas eu não me lembro de ter pensado na hora, eu estou sonhando, ou então estou tendo uma projeção, mas isso é comum. Isso é um sonho lúcido ou é uma coisa mais inconsciente mesmo?
Lembra que eu falei que na projeção a gente vai ter variação de lucidez? Na projeção você vai ter. Então, no sonho lúcido, na projeção semiconsciente, essa variação pode chegar à capacidade de você saber que está sonhando, ou você de repente se desesperar que tem alguém atrás de você, você perde a consciência. Começa a vivenciar um verdadeiro projeção inconsciente. Esquece que está fora do corpo. Eu várias vezes eu estava inconsciente, saí da inconsciência para a consciência. Né? Tem um relato há pouco tempo, não sei se foi o Barba Azul que eu vi, que eu estava no ponto de ônibus inconsciente, fora do corpo. Né? Aí eu saí correndo, porque saiu todo mundo correndo, eu fui também, né? Vou ficar ali. Sai todo mundo correndo, você não sabe nem se olha para o alto, você também olha, aquela história. Aí eu fui para trás de um lugar lá específico, os caras com arma atrás de mim, e eu, por que merda, vou morrer e tal. Aí por um momento abriu a lucidez, falei, peraí, esse negócio está estranho, né? Aí eu saí da total inconsciência para consciência, acabou. O cara deu tiro em mim, não adiantou nada, não me lembro, foi porrada para lá, joguei um longe porque não tinha jeito. Então essa história eles se assustam, você vai perceber claramente como eles estão tão acostumados com a gente inconsciente. Imagine, você vive num local em que ninguém voa. Aqui. Alguém voa? Não. É mais ou menos assim a sensação que eu tenho. De repente você passa voando. Isso é assustador se alguém passar voando na sua frente. Que diabo é isso, né? Você corre, no mínimo. Então, a sensação de desespero das consciências quando vê alguém, principalmente os fofos amigos nossos que moram nas nossas casas, também são os parentes nossos, né? Mais do que a gente imagina. Eles são justamente os que mais se assustam quando vê alguém lúcido. Chega a ter medo. Eu saía do corpo, era assim, corre que lá vem ele. Eu falei, rapaz, eu devo ser um desgraçado. Pessoal, boa noite. Aí pessoal, a Angelita tem um relato bem legal. Ela falou que por volta dos 15 anos, ela sonhava com uma pessoa e conversava com essa pessoa. É um sonho bem nítido. E que depois de 6 anos, ela se encontrou com essa pessoa no físico. E que essa pessoa estava igual à do sonho. Até a personalidade. E ela está perguntando se seria um sonho. Olha, eu vou concordar com o pessoal. Eu acho que você se encontrou com essa pessoa no astral. E né, se lembrou. Tal. Acho que você deveria ter uma certa ligação com essa pessoa. Alguém aí quer comentar? Tem um livro da Zívia Gasparetto que chama Vivendo o Passado, acertando as contas do passado, alguma coisa do passado. Que conta a história de... é um romance, novela das 8, coisa mais linda, né? Bonita, mas enfim, o mais interessante do livro é que conta justamente sobre esse tipo de sonho que não é sonho, que na verdade são encontros que a gente tem quando a gente dorme. Em algumas vezes a gente está mais lúcido, em outras vezes não. E daí ele nesse livro conta que a guria sonhava com o cara e tudo mais, e depois de um tempo ela encontrou ele, que era uma pessoa com quem ela tinha uma ligação, que ela já tinha que vir trabalhar, tinha uma missão aqui na Terra, alguma coisa assim, e encontrava ele lá. Então por isso que eu falei pra Angelita, isso que eu falei acima ali no chat, que eu acho que ela teve encontro mesmo com essa pessoa, né? Ainda mais pela lembrança e tudo mais, sabe? Depois eu comecei a ler esse livro porque eu comecei a ter muito sonho assim, e, né, de sensação de ser estranho com as pessoas, e às vezes são encontros mesmo, que a gente tem enquanto está dormindo, enquanto o corpo está dormindo. Legal, qual é o nome do livro? Peraí que eu vou achar aqui. Alguma coisa do passado, rapidinho. Vencendo o Passado, o nome do livro. Legal. Teve uma experiência minha que eu fiquei meio confuso agora. Eu tava lá, pra mim eu tava sonhando no momento. Aí alguém falou alguma palavra que me despertou que aquilo lá tudo era um sonho, que eu poderia sair em viagem astral. Mas como não obteve resultado em eu ter lucidez e conseguir voar lá, eu pensei, não, calma, vamos concentrar e focar. Aí nisso que eu fechei o olho, eu abri o olho novamente, eu estava vendo o meu corpo do teto do meu quarto. Então, o que eu vivenciei antes era um sonho lúcido ou era alguma ilusão? Olha, é bem difícil te falar se você estava fora do corpo, mas é muito normal, muito mesmo, você ter sonhos antes, oníricos, antes da catalepsia. E dali, lembra que logo que você está dormindo, o corpo começa a adormecer
e a gente acaba perdendo um pouco, em sua maioria, né? Não é assim sempre, mas você perde, vai perdendo a lucidez, vai perdendo até que perde, aí a consciência passa para lá, você acorda no EV, às vezes acorda em catalepsia, acorda... Então é muito comum que tenha sonhos pode ter sido um sonho lúcido, ou você pode já ter estado fora e retornou e ficou em catalepsia. É comum também você ser puxado para o corpo e voltar para a catalepsia. Agora dizer se era ou não era um sonho antes é difícil. E Saulo, Saulo, uma duvidazinha aqui. Não sei se você ou outras pessoas já experimentaram aqueles produtos que alteram o teu estado de consciência. Por exemplo, tem um livro, Saulo, você vai ver com sonho? Chamado Rene5. Já ouviu o N5 que tem o Brian Wave, tem um bando que você, através de... Uma coisa é comprovada, eles mexem nas suas ondas cerebrais. Mexem. Isso é comprovado cientificamente. O que significa isso? Nós temos... o cérebro tem reações no momento que dorme, no momento que está muito cansado, no momento que ele já descansou, que elevam, é o melhor momento. Quando o corpo está relativamente descansado, é o melhor momento para a projeção. Esse tipo de programa mexe no processo cerebral. O grande detalhe, o conflito desse programa entra justamente no processo da máquina física. É funcional até certo ponto? Claro. Vale a pena como pesquisa? Também. Né? Mas você tem que... Você chega acabado do trabalho e vai usar o Brainwave ou qualquer outra coisa. O que vai acontecer? Teu cérebro, queira ou não, ele vai baixar e acabou. Ele precisa desligar um pouco. Né? É natural. Agora, se você usa do jeito certo e fazer o trabalho da forma correta, serve como experiência, até porque isso não é uma coisa que vai fazer nenhum mal, como você usar algum tipo de substância para fazer uma alteração consciencial. Mas é importante pesquisar com carinho também, porque se pode tornar uma muleta, né? Para conquistar, nunca conseguir, vale como pesquisa, mas não para você conquistar. A consciência tem capacidade de fazer isso independente de qualquer tipo de situação. A gente tem essa capacidade naturalmente. Como base para pesquisa, eu acho interessante. Assim, eu já usei esse software. Eu tenho uma pergunta do Tarcísio, que ele não ia poder estar aqui com a gente. Posso fazer ela rapidinho? Só um segundinho, Saulo. Deixa eu só perguntar um negócio para ele rapidinho. Às vezes, Saulo, uma coisa que você comentou, você fala a respeito de estar consciente, né, no sonho. Só que existem muitas vezes que o sonho também, eu percebo, é uma forma do nosso mentor se comunicar com a gente, ou de, por exemplo, até o mesmo, aqueles fofos, como você fala, os obsessores, nos tentar, como é que eu vou dizer, nos tirar do nosso caminho também. Um grande exemplo disso, que às vezes a gente quer saber como que a gente está sintonizado. Eu hoje em dia consigo perceber como eu estou, se eu estou bem ou se eu estou ruim, pelos meus próprios sonhos. Às vezes, quando eu estou muito bem, eu consigo manipular esses sonhos. Quando eu não estou muito bem, eu não consigo fazer isso. E é estranho, porque, é só uma coisa, quando você tem algo que você, vamos dizer, erros teus do passado, em que você está consertando a tua vida, você melhorando sua vida com o tempo. Queira ou não, quando você começa a mudar de atitude, você começa a querer se consertar, entre aspas, aquelas pessoas, aqueles obsessores que te travavam anteriormente, é isso que eu percebo, tá? Tentam de tudo que é maneira mudar teu pensamento. Ou também acontece, às vezes, dos mentores. Por exemplo, vou te contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu estava deitado uma vez na cama e eu tive um sonho muito estranho. Eu estava parado e eu sonhei como se alguém tivesse puxado minha língua e cortado. Aquilo para mim naquele exato foi um susto. Eu acordei um susto tremendo. E naquele exato momento que eu levantei, a primeira sensação foi de medo. É normal. Só que houve uma reflexão minha interna. Na mesma hora veio para mim dizer assim: Edson, existem coisas que você não deve falar e existem coisas que deve se falar. Talvez ele tenha mostrado para mim através do medo para que eu pudesse frear aquilo, para que eu mudasse minha atitude. Então, existem muitas coisas que vêm através do sonho. Eu não sei se eu estou pensando correto. Estou corretíssimo. Peraí, deixa eu ver que eu não estou ouvindo se eu estou falando aqui, mas devo estar. Peraí. Tá sim. Tá correto. Eu sempre falo isso, né? Se você me perguntar hoje, você sabe que esse é o bordão, quem acompanha o IVA, qual é o pior perigo da projeção, amigo? Não tenho a menor dúvida que é a capacidade de rememoração. Ah, mas não é o que a gente busca, O que nós buscamos é o nosso maior inimigo. Porque se você se lembra do que é sutil e treina para isso, quando você estiver mal,
ela vai te avisar. Por isso que a projeção astral é uma ferramenta de evolução. Porque ela te avisa. Ela te avisa através de sonhos, porque você vai lembrar deles. E você vai cair a sintonia. E a galera cai matando em cima da gente. Você pode dever uma pinga no bar, meu amigo. Você não vai dormir bem. Você faz questão de pagar a pinga. Você vai lá, não, toma essa peça ainda, fica com o troco aí, pelo amor de Deus. Sabe? E você não vai conseguir dormir bem. É impressionante isso. E ela te impulsiona para a evolução. Se você estiver bem, se você começar a se sentir melhor, você vai perceber que as suas projeções melhoram. Eis aí o gancho da viagem astral, que é tão legal. As pessoas chegam todas motivadas, querendo dar uma voadinha, e depois percebem o tanto que tem que melhorar em si mesmo quando começam a perceber o que são lá fora, né? O que a repercussão disso pra gente. Deixa a Catarina fazer uma pergunta, gente, porque ela tá esperando faz tempo já. Tá bom, deixa tudo bem. Tá bom. Na pergunta, na verdade, eu queria só relatar o que aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o curso básico, até então, eu só tinha sonhos lúcidos. Eu não conseguia ter a certeza de que eu estava projetada nunca. Até que um dia de manhã, eu me projetei, e gente, realmente não tem como você confundir sonho lúcido com projeção. Não tem comparação. É uma coisa muito forte mesmo. Eu acho que não tem como confundir. Eu sempre que eu tenho um sonho lúcido, eu tenho uma dúvida. Quando eu estou projetada, eu não tenho dúvida. Eu acordo com certeza. Acho que é só. É o que eu digo, não tem como não ter. É impressionante. Quando eu baixei um pouquinho aqui no momento que aí voltou. A gente tem uma reação disso, isso claro que motiva muita gente a ter, e entristece muitos que não tiveram ainda, né? Entristece, muita gente está tentando, está buscando. A esses que estão buscando e estão tendo dificuldade, né, como tiveram ainda a primeira experiência, que não desistam. E principalmente, a lucidez não é lá fora. A gente tem que fazer um questionamento, uma verdadeira reflexão na vida pessoal, como perguntando para si mesmo, não respondendo, e não esperando resposta, e respondendo. O que eu posso fazer para de verdade me tornar mais lúcido? Mas de verdade. O que eu posso melhorar em mim? Como eu faço para enxergar? Então, ele vai melhorar? Vai. Trabalhar a energia também, ser mais sincero comigo? Também vai. Né? Melhorar o que os pontos conscienciais eu posso fazer para que eu me sinta melhor. Como eu posso fazer para me libertar dos aprisionamentos culturais, religiosos, místicos. Isso tudo aí é um trabalho de reflexão pessoal. Quando a gente melhora isso, você melhora a sua lucidez no corpo. Fazendo isso, você repercute simplesmente aquilo que você é dentro de você. Você vai ficar lúcido fora do corpo. É um caminho inevitável, inclusive, é um caminho sem volta. Nunca mais, depois que você alcançar a projeção, você pode estar lascado emocionalmente. Você não vai mais conseguir não sair do corpo. Isso é bom por um ponto, parece legal, mas é miserável quando a gente está, porque as fases da vida vêm. E você enxergar, por exemplo, morre um parente, você dormir e emocionalmente abalado, e ver aquilo durante a noite toda, porque se no consciente dói, no subconsciente, você prefere morrer do que sentir às vezes. Mas essa resposta vai acontecer e não corre mais. É um caminho sem volta esse. Vamos lá, vamos só ler, senão eu vou começar a ler aqui. Hein? Tinha alguém que fazer pergunta aí pro Eu queria fazer a pergunta do Tarcísio, que ele pediu para me fazer, que ele não ia poder estar aqui. Pergunta é a seguinte: numa experiência com baixa lucidez, é possível aumentá-la sem perder a experiência? O que nesse caso teríamos que fazer? Eu estou respondendo aqui, mas se você quiser subir e falar, pelo amor de Deus, eu só ajudo aqui também. Se alguém quiser responder, não tem essa não. Para não ficar essa coisa de tal. Tá certo que tem alguma experiência no assunto, mas não quer dizer nada isso. Né? Alguém quer falar, quer aproveitar o gancho da pergunta? Sim. Eu lembro que quando eu comecei bem no início, quando eu conheci viagem astral, me falaram que para aumentar a lucidez, você esfrega as palmas das mãos, quando você está perdendo a consciência. E eu faço isso e realmente funciona, que você retoma toda a consciência, você realmente fica bem mais lúcido do que antes.
Ó, Lucas, eu vou concordar contigo pelo seguinte aspecto, cara. Quando eu era pequeno e aprontava, toda vez que a minha avó ficava nervosa, ela mexia nas mãos para não me bater. Era um espetáculo verdadeiro de que ela estava se acalmando, ou seja, controlando a si mesma. Então faz sentido, velho. Eu lembro claramente, pode ser uma técnica, eu nunca ouvi falar essa não, Lucas, mas é interessante. Né? Tem a técnica, quando você está, por exemplo, sem consciência, porque o cara esfregar as mãos, ele já tem que ter noção que está fora do corpo. Às vezes você está naquele sonho lúcido, né? E aí é treino. Né? Por exemplo, uma técnica que a gente fazia, uma frasezinha que tinha no IPC era a seguinte: pergunte-se agora, vocês estão onde? Eu estou no corpo ou eu estou fora do corpo? Vocês têm certeza que estão no corpo agora, por exemplo? Você pode bater o martelo aqui e falar, eu estou no corpo. Quem tem certeza aí? Né? É o que eu estou falando, porque quando você estiver fora do corpo, inconsciente ou semiconsciente, você tem uma percepção de passado, de presente e uma perspectiva de futuro. Você sabe de onde veio, sabe que está ali, às vezes até correndo de alguém, perdeu a lucidez, ou mais ou menos, e sabe para onde tem que correr. Então, até você abrir a lucidez, você precisa estar perceptivo para isso. Agora, por exemplo, há a capacidade de você estar dormindo numa reunião astral, por exemplo. Numa reunião, numa sala, em que nós estamos todos juntos, mas teu cérebro está interpretando que nós estamos no TeamSpeaker, por exemplo. Então, a gente tem que abrir essa possibilidade. Saulo, posso fazer uma colocação em cima disso aí? Umas 3 ou 4 noites atrás aconteceu um fato incrível comigo, porque eu peguei eu tenho um gravador digital aqui em casa que quando eu tenho experiência fora do corpo, depois eu pego e gravo, né, em áudio para eu não esquecer dias depois. E aí uma noite passada eu acordei já numa casa onde existiam várias pessoas doentes, eu exteriorizava a energia, saía uma energia verde das mãos, tal. Foi uma experiência incrível, um negócio fantástico. E aí, de repente, quando eu percebi que eu estava acordando, eu fui lá, peguei o gravador e narrei toda a experiência gravando. Dali a pouco, eu acordei no corpo. Então, quer dizer, eu voltei de uma experiência, achei que eu tinha voltado, gravei, achava que eu estava gravando, e depois eu acordei e eu não tinha gravado nada. Então, essa lucidez realmente é complicado. Às vezes, saber se estamos ou não fora do corpo, né? Não sei se eu me expressei legal, não sei. Não, que nem, às vezes, sei lá, quando eu ia para a faculdade, que eu tinha que acordar cedo, eu achava que eu tinha desligado meu despertador quando meu bicho começava a tocar de novo. Eu sonhando, achando que tinha desligado. O que você falou aí, Ivan, sem sombra de dúvidas, projeção astral. Eu desconheço a quantidade de vezes que eu quero voltar para o corpo, beleza? Voltava para o corpo, ia na sala, contava toda a experiência para minha mãe, para meu pai, para alguém, e continuava fora do corpo. Eu fazia isso e voltava de novo, e gravava, anotava, sentava no computador, escrevia o relato inteiro. Quando eu via, eu ainda estava fora do corpo. Isso é uma coisa. E outra coisa, na hora que volta mesmo, afunila. Aí é que dá raiva. Você percebe afunilar. Você percebe a consciência fazer como se fosse um verdadeiro, não inseto, funilar. Se aquele conhecimento gordo, fica quase nada. Aí você abre o olho e fala, PQP, meu amigo, eu tenho que lembrar. E fica agoniado tentando lembrar. Né? Então isso que você falou aí é perfeito. Muita gente tem isso. Retorna, conta para a pessoa tudo, a pessoa até ouve você falando, pô, é mesmo, pô, tinha uma experiência que eu tive em tal lugar, fiz tal coisa, e tal coisa não sei o que, tal, poxa, que legal, né? Daqui a pouco você vem o EV, né? Parece que aumentou te avisando. Puta merda, tô fora do corpo, eu tenho que lembrar de novo disso tudo. É complicado isso. E o que mais dá raiva é que não dá para você baixar o arquivo do gravador porque ficou lá no astral, né? Geralmente quando eu saio em viagem assim e eu tenho certeza que eu não vou lembrar no outro dia, eu falo pra mim mesmo, pô, tomara que eu lembre amanhã, eu vou fazer o máximo. Exato. Quando aí você começar a perguntar isso, ó, vocês querem melhorar a projeção? Certo, continue com as energias e melhore a consciência. Aqui agora. O tempo todo se questionando e outra coisa, sem divisão.
não é fanatismo, certo? Você vive isso dentro de você, não fica toda hora falando isso para as pessoas, porque infelizmente nós vivemos num mundo que é normal você falar que vai conseguir um curso melhor, que vai ganhar dinheiro, que vai fazer compras. Esse é nosso mundo. Se você sair do mundo que estamos culturalmente acostumados e começar, por exemplo, toda vez que conta esse cara fala de experiência corporal, faz encarnação, esse cara é um louco, só fala de espírito, isso eu sei na pedra, né? Mas dentro de você, você tem certeza, agora eu estou lúcido, eu estou no corpo, não estou fora do corpo, essa pessoa está inconsciente do que ela é, isso não me faz melhor que ela, mas eu sei que está, eu sei que eu estou encarnado agora trabalhando, ou na escola, ou na faculdade, ou no trânsito, em qualquer lugar, no busão. Então, você abrindo a percepção de lucidez faz com que você faça isso fora do corpo também. Se você conseguir manter, isso, eu chamo isso de clarividência de Prout do Capax. Ele estava no corpo do coitado, do rapaz que estava doente, mas ele sabia o tempo todo que não era daqui. Ele não tinha a menor dúvida, hora nenhuma, que ele era daqui no filme Capax, que ele não era daqui, que ele era de outro lugar. Né? E para todo mundo, ele era tão quietinho, ele era como se fosse um verdadeiro louco. Mas não é, não. É a percepção. Louco você vai ser, porque é totalmente utópico ainda pensar desse jeito. Mas por isso que a grande maioria está inconsciente por aí. Então, esse negócio do afunilamento que você estava falando, eu sinto bastante. Eu nunca fiz projeção, só tenho sonhos mais lúcidos. Mas eu sinto muito, assim, eu acordo e falo, cara, aconteceu tanta coisa, eu não me lembro de nada. Eu lembro, assim, de flashes, mas eu tenho certeza que aconteceu mais coisas. Pois é. Tem umas coisas aqui, paralelos entre sonho e projeção consciente. Eu vou ler essa parte aqui rapidinho. Ele diz aqui que há 3 confrontos didáticos entre o sonho natural e a projeção consciencial lúcida. No sonho, a consciência intrafísica, o que é a consciência, que ele fala, um nível de consciência cerebral, não começa a sonhar desde o estado em que você está acordado. Eu estou transportando aqui a forma que ele fala aqui, senão fica complicado. Na projeção consciente, há episódios com efetiva manutenção e condição da consciência contínua. Ele fala aqui que no sonho, por exemplo, não surge nenhuma condição que possa interpretar o estado vibracional. No sonho, quando você pode estar semilúcido, né, em sonho lúcido, e quando você sentir o EV, você pode a partir dali acordar, mas acontece que se você sentir um EV, dificilmente você vai sentir um EV e ficar em sonho lúcido, por exemplo. O EV às vezes é um aviso dos mentores para acordar a gente. Ô Vladimir, sobe aí, vamos falar. Eu vou falando aos poucos aqui. Você vai falar escrito ou falado? Senão eu vou continuar aqui. Tem coisa legal aqui. Você não sente, por exemplo, no sonho, na projeção no sonho lúcido, o Vladimir quer falar, mas acho que ele vai falar escrevendo, né? Ele sobe aí, né? No sonho mesmo, a diferença entre sonho e sonho lúcido, por exemplo, o Vladimir subiu. Pronto, parei, vá. Não é que eu sou loira. Calma, gente. Seguinte, eu tive a ajuda da Amanda, que senão me atrapalhava. É que eu cheguei agora, desculpa, posso estar fazendo uma pergunta, de repente, que você até já comentou. Tipo assim, o lance de você ter os sonhos lúcidos, tal, legal, você está bem no sonho, está totalmente consciente, e quando você acorda, você não lembra bagaça nenhuma. Mas, de repente, durante o dia, do nada, vem tudo. Como é que é isso? Como é que se explica? Porque eu entendo assim, eu acordo, aí eu fecho os olhos, fico os olhinhos fechados, me mexo, tal, aí recupero alguma coisa. Mas assim, durante o dia, de repente, você, parece que vem em pacote tudo. Como se explica isso? Eu explico isso da mesma forma como, eventualmente, todos nós, vocês não sabem, mas todos vocês têm lembranças do período intermissivo e também de outras vidas. E em momentos em que menos esperam. Às vezes vem em forma de culpa, às vezes vem em forma de uma lembrança que faz uma saudade que você não sabe de onde. A verdade é que mesmo com o cérebro, você, às vezes, naquela fase, você estava fora do corpo, tem uma grande experiência, e de repente, durante uma fase do dia, bate aquele estado e você se conecta com ela, né? Aquilo está dentro de você. Talvez fosse exatamente aquele momento que você entrou num estado interno de meditação ou de, sei lá, de correto para receber informação, certo? É como se você estivesse acessando um pouquinho mais o corpo astral naquele momento e o cérebro interpreta, então.
Eu acho que talvez, não sei, né, seja o que acontece até na minha prática lá com TVP, né, que eu trabalho com TVP, quando a gente usa hipnose, o lance é mais na base da indução, e quando você consegue, de alguma forma, junto com a colaboração do paciente, ele entrar num estado alterado de consciência pelo relaxamento. E aí vem à tona as memórias. Então pode ser isso, então, tipo assim, um estado alterado de consciência, mesmo que muito rápido, muito breve, e aí você faz aflorar a lembrança? Pode ser isso, sim. O momento de relaxamento, e também pode ser uma outra coisa, um fator motivacional. Você está tendo a experiência e não lembrou. De repente alguém fala uma coisa, poxa, ontem meu cachorro não sei o quê. Aí você lembra da experiência. Aquilo faz você puxar, você se conecta com aquilo. Aí faz vir toda aquela... Quantas vezes não acontece isso, né? Você tem aquela sensação, poxa, eu já vi isso até. Até a sensação do déjà vu, às vezes. Que você tem, não estou falando necessariamente que uma coisa tem a ver com a outra, mas ela te puxa isso. Ou, como você fala, você está sentado, você sentou uma hora, foi almoçar, a hora que você para ficar com você um pouquinho, que se relaxa e chega a informação de uma vez. A sensação, né? A sensação, normalmente, a pessoa quando está fora do corpo lúcido, ela sabe que tem que lembrar, né? E, assim como um projetor relativamente já andante, ele sabe quando vai sair do corpo. Ele sabe quando ele tem certeza do dia que vai sair. A galera chega perto dele e sente. É uma sensação bem interessante essa. É tipo um pacote zipado que está enfiado no meio da tua mente, né? A consciência é um negócio muito complexo, né? A gente sabe bem disso, como é complicado essa coisa da rememoração, e principalmente a gente está falando aqui de a principal barreira que nós temos somos nós mesmos, né? A gente está falando de vencer um processo de adormecimento consciencial que vem de eras de reencarnações, né? Não pense que na outra vida você teve uma ou outra. Eu tenho certeza, eu sempre falo pleonasmo absoluta, que eu estou na maior das minhas vidas, porque eu nunca tive acesso a tanto conhecimento, a tanto processo como agora. Não que é maior no aspecto de tal, não, na mais lúcida, né? Eu tenho certeza que a maioria talvez não saiba, mas quase todos nós estamos passando por isso. E é um momento por mais que você se esforce, essa consciência ela é difícil pra caramba para conquistar, né? Eu digo que há 3 tipos de evolução claras. A física, que em 60 anos você fica acabado, né? A energética, que ela vai alterando, mas o processo energético de mudança ele é um pouco mais demorado. E a consciencial, essa é milenar. Então o processo de mudança, às vezes, ele dá um pequeno upgrade. E eu tenho certeza que esse upgrade está acontecendo na vida de quase todos nós aqui no canal. Saulo, posso fazer uma pergunta que o Edu mandou aqui, porque ele está sem microfone? Claro. Tá, ele falou assim: pelo que entendi, sonho lúcido é uma projeção sem consciência, mas que você consegue rememorar em partes depois que acorda? Quando Saulo estava lendo um trecho do livro, ficou a impressão de que então não existe sonho lúcido. Ou sonho lúcido é quando você está dentro do corpo e o cérebro prega todas as peças em você. Não, o sonho lúcido é quando você está fora do corpo. O sonho lúcido, certo? E você está sonho lúcido e projeção semiconsciente são as mesmas coisas. Claro que não existe só essas variações. Não existe dentro da semiconsciência tem variações, dentro da consciência tem várias outras variações. Pronto. O sonho cerebral é aquele que você mistura o processo consciencial com o sonho dentro da faixa de atividade do cordão de prato, em que ali o cérebro está interferindo em muito, principalmente na primeira hora de sonho. É quando o cérebro interfere mais no processo. Isso é um sonho. É um sonho meio sem lógica, meio que reação do que aconteceu no dia também. O sonho lúcido, você já está lá fora do corpo, inconsciente. Você tem noção que está lá fora, tem noção que está sonhando, digamos assim, mas não abriu a capacidade total de percepção por vários aspectos. Pode ser pelo simples aspecto energético, pode ser pela falta de percepção no sentido consciencial, né? Pode ser um monte de situação aí. Então é bem diferente. O sonho lúcido é a projeção semiconsciente. É o que a gente chamaria. Eu queria colocar uma coisa a respeito disso também, viu, Saulo? Que é uma dúvida que eu tinha até poucos dias atrás que eu estava lendo e tal.
que eu achava que projeção consciente era apenas quando nós saímos e vemos o corpo. E que todas as outras vezes em que nós acordamos lá, isso é apenas um sonho. Então eu não sabia diferenciar isso daí. Você está falando a diferença da projeção consciente e da semiconsciente, não é isso? Não sei balizar a divisão, né? O Valdo diz o seguinte: projeção semiconsciente, sonho no qual a consciência intrafísica ingressa por algum tempo em um estado de que sabe estar sonhando, contudo não consegue obter um grau maior de lucidez. Durante todo o período ele nem se conscientiza que experimentará o despertamento físico daqui a pouco. Né? Aí ele fala várias coisas, tem vários sinônimos. Estado de semissonho, projeção consciencial crepuscular. Tem aqui sonho lúcido também, sonho misturado, sonho participativo, sonho pré-lúcido, e vai. Ele diz mais as sinonimias aqui. Deixa eu virar a página aqui fazendo barulho. E você tem várias coisas que podem acontecer. Ele fala várias coisas aqui, né? Ele fala sobre a mistura. No sonho lúcido você pode entrar facilmente num pesadelo ou numa alegria e não ter noção que está fora do corpo, que vai voltar. Você só sabe que está sonhando, mas fica naquele meio bobão, assim, né? Quando desperta a lucidez, você tem noção total, controle total da situação. Você, inclusive, está num processo de abertura consciencial, que sabe que está dormindo. Fala com a galera: estou fora do corpo, meu corpo está lá dormindo, daqui a pouco eu vou voltar. Você sente uma euforia, que ele chama de euforex, Valdo, que é euforia extrafísica. Uma alegria muito forte quando está fora do corpo. A capacidade de voar com essa liberdade é uma coisa fora de série que ele já teve. Então, a projeção, ela não tem nada a ver com sonho lúcido. É incomparável. Você estando fora do corpo, você vai estar mais lúcido do que está agora aqui. E a alegria, a liberdade de você não usar um balão de oxigênio para respirar, de sentir a liberdade que está ali, de saber que a vida continua, nada se compara a isso. Eu disse, viu, Catarina, a respeito de que eu achava que projeção era apenas quando nós saímos e vemos a decolagem, a saída do corpo. Então, eu também tinha essa dúvida, porque eu achava que toda sonho ou perdida no sonho lúcido, eu achava que não era tão projeção quanto já saí totalmente lúcido, entendeu? Então, na verdade, o sonho também é uma forma de verificar a lucidez da pessoa. Mas também verificar, entre aspas, é o que eu sempre me cobro muito, de como você está, né? Qual o momento que você está, como você está na tua vida, no teu dia a dia, né? Sim. Mas eu acho que não tem nada a ver, né? Você pode ficar assim, projetado totalmente lúcido, saindo do corpo assim que deita o corpo e adormece o corpo, ou acordar, despertar no meio de um sonho lúcido e ficar totalmente lúcido. Mas não foi isso que eu quis dizer, não, Catarina. O que eu quis dizer foi o seguinte: você consegue perceber através do teu sonho como você está. Por exemplo, que tipo de sonho você está tendo, né? Que tipo de sonho você está tendo no seu dia a dia. E muitas vezes, o seu estado, né, o modo como você se encontra, é aquilo que você vai se sintonizar. Então é uma forma de você perceber como você vai estar. É isso que eu quis dizer. Entendi. Inclusive, Edson, o que você falou aí, da forma dele, Freud, ele foi um dos principais interpretadores. Inclusive ele perguntava com o que você tem sonhado, que através dos sonhos ele conseguia repetir. Ele tem livros específicos grandes, eu tenho um livro dele lá em Salvador, né? Então ele sabia que havia reações do seu subconsciente que vinham através dos sonhos. Claro que ele interpretava aquilo como um processo subconsciente cerebral. A parte espiritual disso não estava inclusa ali, mas ele tinha certeza que isso reagia na nossa personalidade. O Valdo fala o seguinte aqui, que estatisticamente, a gente sabe que normalmente só menos de 1% da população mundial consegue ficar lúcida, né, no nosso atual momento evolutivo. E que somente de 5 a 10% da população conseguem ter sonhos lúcidos com alguma regularidade. Não estou falando que todo mundo vai ter um ou outro durante a vida, mas estou falando com regularidade. Esses são levantamentos que ele tem feito, algumas pesquisas que eles têm feito nesse aspecto. Vale a gente ver aí que se até na semiconsciência é difícil, né?
o processo de mudança ele tem que ser realmente no corpo. O grande barreira, a grande que a gente tem que passar é o reconhecimento de que não adianta eu faço técnica, eu sou Power Ranger. Não vai sair. Se você sair, vai ser com mas eu saía antes, não saio mais. No começo, claro, o teu mentor dava colher de chá para você. Os meus espíritos faziam você propositalmente buscar o assunto. Você acha que você está estudando hoje por causa de quê? Porque ele deu aquela motivação para você. Aí você quer tentar de qualquer jeito, como antes. Não, eu não precisava de técnica. Aí agora eu não estou fazendo e não estou conseguindo. Claro, você está buscando agora a forma equilibrada de atingir a projeção. Quer dizer, a liberdade que você tem. Mas tem gente que vai falar, não busque, porque esse é outro assunto que eu não vou falar, né? É assunto de religioso, cultural, em que as pessoas falam sem saber o que é natural, a gente faz isso o tempo inteiro. Mas é importante a gente estar abrindo a percepção de que você só vai conseguir melhorar o que é em todos os aspectos da vida, se abrir a percepção do que você está fazendo aqui. E claro que você não conquista isso do dia para a noite. Não adianta você querer... É um pouquinho de cada vez, mas é sempre tentando que a gente chega lá. Saulo, a gente tem tempinho ainda ou já está quase estourando? A gente está com fora ainda do FAQ, que dá 1 minuto, tá? Eu estou com 1h50, mas dá para falar mais uns 10 minutinhos. Não, é o seguinte, se você entra nesse assunto de hoje, ou se fica para uma próxima semana falar sobre déjà vu. Ou déjà vu, ou seja lá como o pessoal fala. O que é isso? Vocês preferem falar sobre déjà vu? Na próxima a sensação, sessão. Ou você, pode ser, tá aberto. Tem umas questões lá no que a gente acho legal do medo. O do medo. Quem prefere medo? Eu acho que o medo é mais, para o começo, ele é mais necessário, eu penso. Paulo, a gente vai lidar no Grudez, a gente vai lidar com o tema relacionado à projeciologia ou espiritualidade no geral? Muito mais do que espiritualidade no geral, claro. O medo não tem a ver só com projeção. Você tem medo de várias coisas. Se você perceber uma pessoa que tem medo de projeção, ela tem outros medos. Você vai perceber que o processo cultural do medo, ela tá incluso nela em vários outros processos da vida. Não é só medo de espírito. Duvidar tem medo escuro, tem medo de algumas coisas. Então a gente tem vários processos de medo que acabam melhorando a gente como um todo. O IVA, por exemplo, você entra lá para estudar viagem astral, de repente você percebe que está estudando personalidade, melhora do que você é. O Grudez não tem nada, é lucidez. Né? A gente tentar abrir a percepção aqui. Conversar sobre isso diariamente significa elevar os padrões de sintonia mental e energética. Isso melhora a gente, né? Tá certo. Muito, meu irmão, muito. Eu tenho melhorado bastante. Eu acho que medo é um tema muito bom. Sim, total. Voltando ao tema de hoje, eu acho que é muito interessante a gente perceber também que às vezes a gente fica preocupado muito com as técnicas energéticas, e uma coisa que eu acho muito legal, que eu percebi a melhoria minha mesmo com o tempo, foi quanto mais você se sente, como é que eu vou dizer, renovando como pessoa, se mostrando melhor, as tuas sintonias também vão mudando. Né? Por exemplo, um bom exemplo disso é, como é que eu vou dizer, meu estado de catalepsia. Eu ainda sou infantil demais na projeção. Tem muitos de vocês com certeza muito melhor do que eu, estou começando a aprender agora. Mas, por exemplo, eu não tinha muito estado de catalepsia. Isso começou a mudar a partir do momento que eu comecei a me renovar com pessoas e vi que eu precisava ser melhor. Então isso também influencia. Na verdade, você começa a sintonizar com coisas melhores. Eu percebo que vai tornando mais frequentes as coisas boas também na sua vida. Com certeza. A ideia é justamente a gente ir crescendo. Não pense que uma catalepsia é coisa pequena não, viu, Ed? É impressionante como às vezes você passa assim uma semana, 2, um mês sem sentir nada, às vezes vem uma catalepsia forte, você sente. A catalepsia acontece muita coisa já ali. Já é uma certa. Gente que você fica até empolgado, né? Porque a projeção tem isso, né? Você sai do corpo um dia, você passa uma semana motivadão, vai dando aquela. Porque a fé e a sintonia, ela precisa diariamente ser alimentada. Inclusive a forma de enxergar as coisas.
Então, quando você tem uma catalepsiazinha, um processo, você dá aquela motivada, você sabe o que sente. Não é pequeno, não, é legal pra caramba. Em catalepsia acontece a coisa, cara. Eu fico em catalepsia às vezes um tempão aqui. É lá que tem dia, por exemplo, que eu não quero sair do corpo, né? Acontece isso. Eu quero dormir, apagar, mas até pelo você saber que o estado emocional não tá lá, aquela coisa toda, então você prefere ficar apagado, porque os mentores às vezes não deixam, cara. Eu estava em catalepsia, deitado, cara, de barriga para baixo, então eu queria dormir. Aí, uma catalepsia, um EV desgraçado, mas miserável, parecia que tinha aquela coisa, e eu simplesmente senti a manipulação do cara. Ele empurrou você para fora do corpo, me levantou de toda forma agressiva que você imaginar. Eles são educados, não, eles são fortes. O mentor, quando manipula energia, ele tira você que nem você tira pintinho da mãe, sabe? Não tem essa não. Deixou lá fora e perguntou para mim assim: se você tem a capacidade de sair do corpo, por que você quer ficar nele? E ele não falou mais nada para mim. E me largou. Aí é uma coisa simples isso. Você tem a liberdade que você quer dormir, meu. É tão simples, uma coisa simples, direta e porrada na cara. É isso que eu digo pra gente assim. Vocês têm a capacidade, todos nós, se quiserem, se tiverem vontade, de sair ao dormir. O corpo, isso aqui é temporário. Isso aqui vocês têm um recreio de vocês. Como você vai reagir com a sua vida, se você vai ter domínio, vontade, força, perseverança, isso é somente responsabilidade sua. Se vai chegar um mentor para você, vai dar uma paulada dessa numa hora, ou se já não está dando e você não ouve, não percebe, aí está de cada um. Mas como você vai fazer o quê? Vai dormir e vai apagar? É a pergunta que a gente faz a gente. A vontade é fator predominante nisso aí também. Além do... Mas cada um eu acho que tem uma visão da tua vida e uma maneira de guiar a tua vida. Isso é natural de todos nós. Só que eu tenho princípios, maneiras de enxergar a vida um pouco diferente. Eu acho que eu procuro ser uma pessoa melhor a cada dia, um marido melhor, me cobro com as pessoas que estão ao meu redor. Então eu acho que isso me traz, porque eu passei muito tempo, vamos dizer, preso, né, a uma vida que eu vivia só para mim. E hoje eu começo a enxergar que dando felicidade e muitas vezes trazendo felicidade às pessoas é uma forma de a felicidade vir até você. Então, eu quando me tornei espírita, na verdade, me tornei kardecista, eu comecei a enxergar a vida de uma forma muito diferente. Então, tentei me renovar, tentei me cobrar mais, às vezes até com pequenas coisas assim, ajudar as pessoas no dia a dia, coisa que eu não faria, porque eu estava sempre preocupado comigo mesmo. Hoje não, a partir daquele momento eu começo a me cobrar, às vezes até contrariado, eu começo a fazer, que com o tempo aquilo se torna natural. Poxa, eu posso ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que isso melhora a sintonia de todos nós. É uma forma de você, ser uma pessoa melhor e com o tempo atrair coisas melhores. Pelo menos é assim que eu vejo a vida. Você falou um tema agora bem interessante que serve como tema para nosso grupo de discussão. Eu já dei mute nele aqui no Wendel lá. Dei mute, clica lá, dá mute nele, silence. Né? It's simple. Né? Ele não vai atrapalhar nada, ele não está falando mesmo. Na hora que falar, ele avisa no canal aí. Você falou uma coisa que a gente tem conversado aqui, que é a capacidade do que nós estamos fazendo no decorrer do dia a dia, né? As pessoas acordam por vários aspectos, né? Elas às vezes não necessariamente é a forma correta de estar lúcido. Por exemplo, mas é uma coisa legal, por exemplo. Você vê um cara que está na igreja, que começa a sentir Jesus, começa a querer salvar todo mundo, se sentir bem. Por mais que a gente ache que aquilo para ele é um conhecimento, é uma libertação, é uma alegria que ele não sentia antes. Ele gosta de ser útil, ele gosta de ajudar. Essa energia pega a gente, não importa qual lugar você esteja, como esteja. Ela é motivadora, ela muda você. E muda a gente, é o que está acontecendo com você, acontece com todos nós, quando começa a trabalhar isso aí. Você começa a perceber como você não era, como ser feliz agora, arrumando, né? Fazendo os outros felizes, não só as pessoas da família, mas as pessoas lá fora, levando seu tempo para isso. Você começa a sentir uma paz que você não encontrava em outro lugar, né? E isso é a diferencial.
É porque antes, Saulo, a gente fazia as coisas pensando sempre na troca, né? Aquela maneira de eu vou fazer, mas pensando em receber em troca. Isso nunca vai acontecer dessa forma. Quando a gente começa a enxergar que dar felicidade é uma forma disso retornar para você, às vezes através de um sorriso de uma pessoa que você ama, às vezes através de alguma coisa que ele tem ganhado, que ele nunca sonhou na vida, e você pode proporcionar a essa pessoa, é uma forma dessa felicidade de contaminar também. Então, com o tempo, a gente começa a enxergar que quando você dá felicidade, você começa a contaminar tudo ao seu redor. E você conspira, de certa maneira, para você mesmo. É isso que a gente começa a enxergar quando a gente é espírita. Então, a gente começa a se cobrar. Eu não posso ser desse jeito. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que procurar não ser tão egoísta. Eu tenho que tentar me manter equilibrado no meu trabalho, não trazendo tantos problemas. Eu tenho que viver meu trabalho, mas viver minha vida também em casa. Então, a gente começa a tentar ser mais centrado, ser mais equilibrado, para que consiga tocar a vida. É isso que é legal. Pois é, tá certíssimo, não tenho nem o que falar, Edson, tá perfeito. Fazer isso com carinho, com equilíbrio, sem tanto peso, né? Porque a gente também tem muita cobrança, a cobrança às vezes vira uma culpa muito pesada, mas até um certo ponto ela pode ser até saudável, quando a pessoa tenta despertar disso de uma forma legal, perceber suas atitudes, isso envolve muitas coisas, como humildade, reconhecimento, que é reconhecer suas falhas, onde eu posso melhorar, né? E bola para frente. A ideia é essa. A gente está aqui já com 1h15, né? Contando com a entrada, está 1h13h30, mas está 1h15. Então a gente vai parar. Ficamos aqui ainda batendo papo, vou parar a gravação para não ficar muito extenso, né? O tema de hoje foi interessante, eu acho que não engloba tudo, claro, a gente pode voltar mais para frente a conversar, vai estar conversando sobre isso sempre, mas a gente está aqui abrindo a percepção, você percebe como isso mexe no nosso processo, né? A gente está estudando, é um grupo de estudo, isso significa melhora de padrão mental, melhora de padrão de energético. Hoje é dia do encontro em Foz do Iguaçu, aproveitem essa energia de hoje, o que a gente falou de lucidez, de vontade, de sintonia, né? Deita o corpo, esqueça, se tiver obsessor, vou dar um beijo, venha pra cá, coisa pai do papai, né? Se chegar perto de mim, ganha beijo hoje, estou distribuindo beijo energético, né? Mas isso é coisa de... Fala, sai pra lá, Roger. Não venha que eu vou... Ainda mais se for machão. Aí você vai até... Eu vou de lingerie dar um beijo em você, coisa fofa de painho. Quero ver se ele fica ali, né? Ele se manda, ele vai embora sem encosto, miserável. Sempre vê isso com a maior alegria possível, porque a dificuldade existe, você não vai mudar. Você não vai mudar a consciência nem deles e nem de quem está do seu lado, seja esposa, família, inclusive filho depois de uma certa idade. O que a gente pode fazer é, com exemplo, com carinho, fazer o melhor possível. Bom, se quiser fechar, estou fechando aqui, mas quem quiser subir e falar algumas palavrinhas, uns 2 minutinhos aí. Eu gostaria, já estou entrando aqui, Saulo, eu quero comentar isso que o Edson falou e falo com todo o coração, galera. Tenho 29 anos, eu via espíritos desde os 8 e fugi da espiritualidade. Esse ano eu vim para projeção astral porque meu irmão de sangue faleceu nos meus braços e por conta da forma deplorável com que ele desencarnou, eu resolvi vir para projeção astral com o intuito de sair do corpo para ajudá-lo. Então isso que o Edson falou foi a coisa linda. E eu acho que isso é a intenção que nós temos que ter no coração. Ninguém fala mais nada, perfeito, perfeito. Essa é a sintonia. Pode falar, estou quietinho. Paulo, eu quero agradecer ao grupo, o povo está crescendo muito. Eu estou muito bem aqui agora, perfeito. Há muito tempo que eu não fico assim. E fico muito feliz em estar com vocês. Muito obrigado, sempre dizer isso, muito obrigado. Valeu, Marcelo. Então, a ideia é essa, se sentir mais feliz, né, Marcelo? Rafael, quer falar alguma coisa? Não classificar o brainstorm lá de lá, né? Mas também fazer o possível para poder ajudar as pessoas que precisam no lado de cá, né? Porque também tem muita gente que precisa de nossa ajuda nesse lado de cá. Perfeito, né? Mistura aí o equilíbrio aí entre o processo mental e o equilíbrio emocional. A gente aqui dando depoimentos de melhora, né?
Quem é que tá com o Edson, né? Não. É o Rafa. Rafa, dá um mute no mic. Marcelo. Oi. É o Marcelo? Dá um mute também aí, Marcelo. Senão você vai pra um brawl hoje à noite, hein? Eu? O que você tá fazendo? É você mesmo, rapaz. É simples, pega, tem um botãozinho aí, você clica nele e mute. Com o mouse, não é difícil. Tô brincando, mas sério, pessoal, fiquem todos com Deus, né? Obrigado com Deus, com os mentores, com vocês mesmos. Hoje eu vou fazer um esforço, vou trabalhar inclusive a melhorar o processo energético, né? A gente já cuidou um pouco da parte mental hoje. Eu acho que a gente está com uma boa saturação positiva mental no assunto. Agora é só cuidar das energias e manter o foco e o equilíbrio emocional, quer dizer, sem medo, né? O medo se estiver equilibrado, com consciência do que é, e com a força de vontade inquebrantável, aquela força que não tem conversa, meu amigo. Vou sair e ponto final. Eu vou pedir ajuda aos mentores e tal. Essa força a gente pode ter, é só querer. Fiquem com Deus, obrigadão por tudo, valeu pelo dia de hoje e até semana que vem. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.